Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu vou começar a live um pouco mais cedo, que eu vou ter um compromisso. Então, para não deixar de ter, eu precisei adiantar. E eu acho que amanhã eu também vou ter que adiantar, tá, gente? Mas vamos cantar ao Senhor? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Que amor é esse, né? Que nos alcançou. Bom dia, Zenon, tá de pé? Glória a Deus, Fer também, bom dia. Vamos começar esse dia na presença de Deus. Você pode levantar suas mãos aí e dizer obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Eu te amo. Seja engrandecido, tu és tão bom. Glória ao seu nome. Que o primeiro eu te amo seja para Ele, que o primeiro ecoar da nossa voz seja para Ele. As primícias para Ele sempre. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, Lucas, capítulo 4. A tentação de Jesus. Se até Jesus foi tentado, gente, imagina nós. Evangelho de Lucas, capítulo 4, vai dizer assim, a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sempre que nós somos tentados, o diabo, que é o nosso acusador, ele vem dizer, se tu és o Filho de Deus, não havia dúvidas. Cristo não tinha dúvidas que ele era o Filho de Deus. Esse é o grande segredo dessa passagem, saber quem você é. Quando você for tentado a qualquer coisa, né? Seja em qualquer área, né? Tentado a ofender, tentado a se defender, né? De alguma ofensa, tentado na área sexual, tentado a algo que seja desonesto, tentado a jogar tudo para cima, tentado a chutar o baixo. Quando você for tentado, sempre o diabo vai falar assim, mas você não é filho de Deus, né? Porque se você fosse, você não estaria passando por isso. Se Deus chamasse, as coisas não aconteceriam assim. Porque para você as coisas são assim? Porque o diabo sempre vai tentar mexer na nossa identidade. Se ele tentou mexer na identidade de Cristo, né? Se tu és o Filho de Deus. E Jesus, por isso que nós temos que ler a palavra, porque nós vencemos essas guerras, né, de tentação, na área da libertação, nós só vencemos através da palavra. É a palavra, né, a verdade de Deus que nos liberta. Então ele vai responder, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu não preciso viver de nada, o que me falta não é a comida, desde que eu esteja alimentado pelo céu. Versículo 5 de Lucas 4, diz assim, o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero, realmente. A partir do momento que a gente pecou, a gente entregou, né, a autoridade na mão do diabo. Portanto, se tu me adorares,
tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Por isso nós temos que ler a palavra. E, gente, eu tô falando, eu desde que nasci sempre tive contato com a palavra de Deus. Mas talvez um dia, 2 dias, às vezes às vezes pela loucura dos dias que eu não medito, como a minha mente retrocede. Porque nosso corpo, né, depois que o pecado entrou no mundo, até a nossa memória ela foi afetada. Pode perceber que na maioria das vezes a gente só lembra das coisas ruins, dificilmente lembra das coisas boas, porque o pecado contaminou a nossa mente. Então nós precisamos estar em contato com a palavra sempre, porque quando vier as perguntas que vai vir, crises existenciais na nossa vida, ou mesmo o acusador, o diabo falando alguma coisa, nós temos que ter a nossa mente renovada na palavra, né? Que ele vai dizer: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, algo que estava na palavra, né? Então, às vezes, quando são propostos, convites, fala: não, eu vou adorar só ele, eu vou amar só ele, né? Eu não vou entrar nesse relacionamento, porque esse relacionamento não honra a Deus, né? Vamos continuar? Levou-o também, versículo 9, a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, né? Isso a gente tem que ter muito fresco na nossa mente. Por algum tempo ele vai nos deixar, mas depois, infelizmente, ele vai voltar para nos tentar, né? Vamos continuar? Versículo 14 de Lucas 4. Jesus é expulso de Nazaré. Então, e pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graças que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte em que toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Versículo 33 de Lucas, capítulo 4. A cura de um endemoniado. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: que palavra é essa, que até aos espíritos imundos
manda com autoridade e poder e eles saem. Prestem atenção, gente, hoje é algo comum a gente falar, né, sobre expulsar demônios e tal, mas até então, para o povo de Israel, isso nunca havia acontecido. Os profetas, eles eram usados, né, para declarar a palavra do Senhor, às vezes para curar os enfermos, para algum evento, né, de não chova ou chova, né, eventos naturais, mas isso nunca havia acontecido, alguém que tinha autoridade para expulsar os demônios. Então isso impactava demais, né? E às vezes eu tô falando isso para você e falar, nossa, eu não gosto que fala sobre isso. Nós temos que ter essa realidade, né? Entendimento da realidade, que no mundo espiritual há anjos poderosos do Senhor, que o Senhor que acampa ao nosso redor para nos guardar, mas existem demônios que vêm para nos tentar, que vêm para, né, com armadilhas, que vêm querendo nos aprisionar, mas na autoridade do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, nós podemos expulsá-los, amém? Vamos encerrar? A cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós te damos graça nesse dia, por conhecer, Senhor, o teu ministério na terra, enquanto o Senhor estava aqui, que tanto nos inspira. Abba, certamente, Senhor, se não estamos sendo tentados hoje, a tua palavra diz que o diabo se ausentou por um tempo de tentar o Senhor, mas novamente ele voltou depois. E nós sabemos dessa realidade, Senhor, na nossa vida cristã. Ajuda-nos, Senhor, a guardar essa palavra no nosso coração, de forma que quando formos tentados, tenhamos respaldo nessa palavra e respostas nessa palavra, quando formos, Senhor, confrontados na nossa identidade. Senhor, revela a mim, revela a cada um que está nessa live, que vai ver essa live posteriormente, quem nós somos em Ti. Que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor nos deu a vida por nós, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor tem planos de paz ao nosso respeito, planos para nos fazer prosperar. Não nos deixe aprisionados nas mentiras daquele que é pai da mentira, mas nós queremos conhecer a sua verdade é Jesus, e nós queremos prosseguir em te conhecer. Tu és o Altíssimo, Todo-Poderoso, e nós queremos nos abaixar diante de quem Tu és. Abençoe esse dia, Senhor, ajuda-nos a romper. Senhor, quem estiver tentado, que passe pela tentação e que honre o Teu nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã eu vou voltar e provavelmente eu vou voltar nesse horário, né? Umas 5h30, tá bom? Só esses 2 dias, depois a gente volta às 6h15 da manhã. Amém? Deus abençoe.